Sejam bem-vindos ao canal Cuca Online, um canal de principalmente conteúdo de matemática. Vamos falar hoje sobre regra de três, um assunto um tanto quanto importante para concursos e também para o Enem, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um salve para os meus alunos do sétimo ano lá do Colégio Aster, aqui da cidade de São José dos Campos. Saiba que sou muito feliz por tê-los como alunos, mas vamos lá, sem enrolação, falar de regra de três. Preparei aqui alguns exercícios para a gente discorrer sobre o assunto. Vamos lá, então. 8 metros de um tecido, por 8 metros de um tecido, paguei R$ 33. O que eu vou ter que fazer, turminha? Eu vou ter que construir aqui, ó, passar as informações em colunas para eu montar minha regra de três. Então, 8 metros, eu paguei R$ 33, ou seja, em dinheiro, equivale a R$ 33. Quanto pagaria? Ou seja, aonde vai meu X aqui? No metros ou no dinheiro? No metro, né, professor? Isso. Quanto pagaria se tivesse comprado 15 metros do mesmo tecido? Agora é importante que a gente coloque as setinhas, né, para determinar se a grandeza é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Então é importante que eu faça a pergunta dentro do contexto do problema. Vamos fazer a pergunta, então, nesse caso aqui. E sempre levemos em consideração a coluna do pivô, onde é a coluna que tem X, tá? Então, quando eu falar coluna do pivô, é aquela coluna que tem X. Então, vamos perguntar assim, ó, se eu tiver mais dinheiro, ou seja, se eu aumentar o meu dinheiro, dá para eu comprar mais ou menos metros daquele tecido? Professor, dá para comprar mais. Então, observem, gente, as duas setinhas estão apontadas para cima. Então, eu tenho grandeza diretamente proporcional. Quando que eu vou ter inversamente proporcional? Quando eu tiver uma para cima e outra para baixo, ok? Professor, mas eu posso perguntar o contrário? Vamos perguntar de novo. Se eu diminuir, vamos fazer a pergunta diferente agora. Se eu diminuir o meu dinheiro, eu vou conseguir comprar mais ou menos metros de tecido. Professor, eu vou comprar menos, é claro. Isso mesmo. Então, as duas setinhas estão apontadas para baixo agora. E isso também confirma que a gente já tinha falado, são grandezas diretamente proporcionais. E quando são grandezas diretamente proporcionais, a gente monta a equação seguindo a mesma sequência, ok? Então, eu tenho 8 sobre 15 igual a 33 sobre x. Agora, a gente multiplica em cruz esse vezes esse, para que a gente resolva com mais facilidade a equação. Ou seja, vai dar 8x igual a 15 vezes 33. Vamos fazer a continha aqui, 15 vezes 33. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Mais 33. Aqui dá 5, 9, 4, 495. Então, eu tenho que 8x é igual a 495. O 8, ele está multiplicando x, então eu passo o 8 dividindo. Então, x vai ser 495 dividido por 8. Então, 495 dividido por 8. 7 vezes 8, 56. 6 vezes 8, 48. Passa subtraindo 48, sobra 1. 15 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 15 menos 8 dá 7. Eu coloco aqui um zero do além, coloco vírgula também. Quando eu coloco um zero que não existe na conta, eu não posso esquecer de colocar vírgula aqui. Vira um número decimal, um número com vírgula. 70 dividido por 8 dá 8 vezes 8, 64. Sobra quanto? Sobra 6. Então, deixa eu passar um pouquinho para baixo aqui. Ganhar mais um pouquinho de espaço. Então, aqui sobra 6. Coloca um zero do além mais uma vez. Não tem como colocar mais vírgula, né? Agora eu somente divido. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Duas casas decimais tá bom, tá, gente? Só que aqui coincidiu que o próximo número é 5. Ele já zera a conta. Eu coloco o resto igual a zero. Então, meu resultado aqui é x igual a 61,875. Professor, deu 3 casas decimais. Em dinheiro, a gente só fala com casas até os centésimos. É verdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai arredondar esse número aqui. Isso aqui é aproximadamente, x aproximadamente 61
1,88. Nesse caso aqui, que ele termina exatamente em 5, não é nem maior que 5 e nem menor que 5, eu analiso o número anterior a ele. Como o número anterior a ele é ímpar, então eu torno ele par. É isso que diz a regra de arredondamento quando eu quero eliminar exatamente do número 5, tá bom? Eu vou deixar nos créditos, nos comentários, vou deixar o link de um vídeo falando sobre regras de arredondamento, se alguém tiver dúvida com isso, tá bom? Então, 61,875 arredondando dá 61,88. Vamos para o próximo. Um automóvel andou 300 quilômetros com 20 litros de gasolina. Então, olha lá, vamos montar aqui, ó. 300 quilômetros com litros de gasolina. 20 litros de gasolina. Quantos quilômetros esse automóvel, ou seja, onde vai meu X, professor? Na coluna do quilômetros. Quantos quilômetros esse automóvel percorre com apenas 11 litros? Então, percebam que eu coloco as informações relacionadas na mesma linha. Agora eu preciso de novo verificar se são grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Então, eu vou pensar assim, ó, se eu sempre faço essa pergunta olhando para o meu pivô, que é onde está o meu X, tá bom? Então, se eu aumentar a minha quilometragem, eu vou precisar de mais ou menos litros de gasolina para eu conseguir andar esse caminho todo. Ah, professor, precisa de mais gasolina. Ou seja, está apontando as duas setinhas para cima, então eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais. Novamente, eu copio do jeito que elas estão. Isso é igual a 20 sobre 11. E agora eu multiplico em cruz, ok? X vezes 20, 300 vezes 11. Então, eu vou ter aqui o que exatamente? Opa, não é 11, professor, é 1. Exatamente, é 1 litro de gasolina. Então, é 1 vezes 300, ok? E 20 vezes x. Vai dar 20x igual a 300. X igual a 300 dividido por 20. Corto zero com zero. 30 dividido por 2, eu tenho x igual a 15. Vamos ver se está coerente. Então, quantos litros esse automóvel percorre com apenas 1 litro de gasolina? Se 20 litros percorre 300 quilômetros, 1 litro ele percorre 15. Está bem coerente. Vamos para o próximo exercício. Sabe-se que 8 quilogramas de café cru, então vamos colocar aqui, ó, café cru em quilogramas, e café torrado em quilogramas. Sabe-se que 8 quilos de café cru dão 6 quilogramas de café torrado. Quantos quilogramas de café cru? Ou seja, o X vai aqui, não é? Aqui que é o café cru. Quantos quilogramas de café cru devem ser levados ao forno para obtermos 27 quilogramas de café torrado? Bem, professor, se eu tiver mais café cru, eu vou ter mais café torrado. É verdade, então, grandezas diretamente proporcionais. Então, eu coloco 8 sobre x igual a 6 por 27. Multiplico em cruz novamente. Eu vou ter 6x igual a 8 vezes 27. X vai ser igual a 6x vai ser igual a 8 vezes 27. Vou fazer a continha aqui. 7 vezes 8, 56, vão 5. 2 vezes 8, 16. E 5, 21. 216. Então, o meu x é quem? É 216 dividido por 6. 216 dividido por 6 dá 3 vezes 6, 18. Sobra 3, abaixo 6. 36 dividido por 6 dá 6. 36, resto zero. Então, eu tenho que o x é igual a 36. Vamos analisar se está coerente? Eu vou ter 27 metros, 27 quilogramas de café moído e eu tenho 36 de café cru. Tá certinho, tá coerente, está um pouquinho maior. Percebam na grandeza, né? Se eu analisar aqui, ó, 8 quilogramas de café cru, diminui a massa dele, né? Ele fica um pouquinho com menos peso. O peso fica menor.
Então, era natural que o x fosse levemente maior que 27. Muito bem, vamos para o próximo exercício. Exercício número 4. Para percorrer o trecho Rio-São Paulo, um automóvel viajando a velocidade de 80 quilômetros por hora, ou seja, velocidade em quilômetros por hora, ele gastou 5 horas, ou seja, tempo em horas. A 80 quilômetros por hora, ele gastou 5 horas. Quanto tempo, ou seja, o x vai aqui na coluna do tempo, gastaria se tivesse viajado a 100 quilômetros por hora? Bem, se eu viajar numa velocidade maior, o que acontece com o tempo dessa viagem? Ela diminui, né? Então, aqui eu tenho o primeiro caso de grandezas inversamente proporcionais, que acontece quando uma setinha está apontada para cima e a outra está apontando para baixo. Professor, vamos fazer diferente? Vamos fazer a pergunta ao contrário? Vamos. Se eu diminuir a velocidade, aí alguém pode falar, professor, mas a velocidade está aumentando, ela está indo de 80 para 60. Não, negativo, meu amigo. Para você fazer essa pergunta, você não leva em consideração o número que está aqui. Você simplesmente faz a pergunta e esquece esse número que está aqui. Então, vamos fazer a pergunta. Se a velocidade for diminuir, o que vai acontecer com o tempo da minha viagem? Professor, se a velocidade diminui, o meu tempo aumenta, ou seja, de novo, eu tenho uma setinha apontada para um lado, a outra setinha apontada para o lado inverso, ou seja, tenho grandezas inversamente proporcionais. E tendo grandezas inversamente proporcionais, eu vou manter a coluna do pivô, que é a coluna onde está o x, que é 5 sobre x, vou fazer igual a outra coluna que vai vir invertida, porque eu tenho grandezas diretamente proporcionais. O 100 estava embaixo, vai para cima, o 80 estava em cima e vai para baixo. Claro que eu posso cancelar 0 com 0 aqui. Aliás, se eu quiser, eu posso até simplificar essa fração. Por exemplo, eu poderia dividir aqui por 2 para simplificar, mas eu vou evitar por enquanto para me concentrar na regra de 3, tá bom? Então, aqui eu vou multiplicar em cruz, e aí vai ficar como? 10 vezes x dá 10x, igual a 5 vezes 8. Então, eu tenho que 10x é igual a 8 vezes 5, que é 40. X é igual a 40 dividido por 10, que é igual a 4. X igual a 4. Será que está coerente isso? Eu tinha 80 quilômetros por hora, fazia em 5 horas. Aumentei a velocidade e o meu tempo diminuiu. Faz sentido, professor? Faz sentido, sim. Então, gente, vamos para o próximo exercício. 20 pedreiros constroem um muro em 10 dias. Então, vamos lá. Pedreiros e o tempo em dias. 20 pedreiros constroem um muro em 10 dias. Quantos pedreiros, ou seja, X pedreiros, seriam necessários para fazer o mesmo serviço em 8 dias? Percebam, gente, ele quer saber quantos pedreiros para o tempo diminuir. Então, é natural que eu precise de mais pedreiros, né? Para o serviço sair mais rápido. Vamos fazer a pergunta? Se eu aumentar o número de pedreiros, o que acontece com o meu serviço? Ele diminui o tempo. É, professor, mais pedreiros, mais gente para trabalhar, o tempo diminui. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, eu mantenho a coluna do pivô e eu inverto a coluna, a próxima coluna. Então, vai ter o que aqui? Multiplicando em cruz, eu vou ter x vezes 8 igual a 20 vezes 10. Ou seja, 8x igual a 20 vezes 10. Então, x vai ser igual a 200, porque 20 vezes 10 dá 200, dividido por 8. Dica: dividir 200 por 8 é a mesma coisa que dividir por 2 3 vezes. 200 dividido por 2 dá 100, 100 dividido por 2 dá 50, 50 dividido por 2 dá 25, ok? Então, aqui eu tenho x igual a 25, ou seja, com 8 dias, eu vou precisar de 25 pedreiros para terminar o mesmo muro, ok? Diminuiu o tempo em dias, diminuiu o número de dias,
e teve que aumentar o número de pedreiros para fazerem mais rápido. Próximo exercício. Duas torneiras gastam 6 horas. Vamos lá. Torneiras. Tempo em horas. Duas torneiras gastam 6 horas para encher uma pia. Quantas horas gastarão? Ou seja, qual é o tempo? Gastarão 3 torneiras iguais a essas para encher o mesmo reservatório. Fazendo a pergunta, olhando em consideração a coluna do pivô, para que esse tempo diminua, eu vou precisar de mais torneiras, professor. Então, para o tempo diminuir, eu preciso de mais torneiras, ou seja, eu tenho uma torneira apontando para cima, outra para baixo. Eu tenho, então, o quê? Grandezas inversamente proporcionais, isso mesmo. Então, eu mantenho a coluna do pivô e inverto a outra. Então, agora eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, igual a 2 vezes 3. Então, 3x é igual a 6. Então, eu vou ter que x é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Ou seja, com 3 torneiras, o tempo diminui bastante, vai para 2 horas. Deixa eu consultar aqui o meu gabarito. Peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Duas torneiras gastam 6 horas, ok. Quantas torneiras gastarão 3 torneiras iguais? Então, eu tenho que 6 sobre x igual a 3 sobre 2. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 6. Professor, não é 2 vezes 3, é 2 vezes 6, é verdade. Vamos lá. 2 vezes 6, e 2 vezes 6 é 12. Então, x vai ser 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 eu sei que é 4. Então, eu vou precisar de 4 horas menos tempo para as 3 torneiras encherem o mesmo reservatório de água, está coerente. Então, x é igual a 4. Desejo ler um livro de 400 páginas. Então, vamos lá. Páginas 400. Nas primeiras 2 horas, tempo em horas. Nas primeiras 2 horas, consegui ler 25 páginas. Percebam, vamos fazer sempre as informações relacionadas na mesma linha, tá? Então, nas primeiras 2 horas, consegui ler 25 páginas. Quantas horas levarei para ler esse livro? Ou seja, ele quer saber quantas horas, x horas, eu vou demorar para ler 400 páginas. Então, vamos lá. Pergunta. Se eu aumentar o tempo, eu vou conseguir ler mais páginas ou menos páginas? Professor, vou conseguir ler mais páginas. Ok. Vamos fazer a pergunta diferente? Fazer o contrário para todo mundo entender. Se eu diminuir o tempo, eu vou conseguir ler mais páginas ou menos páginas? Professor, vai conseguir ler menos. É verdade. Eu vou conseguir ler menos. Ou seja, novamente deu grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, x sobre 2 igual a 400 dividido por 25. Se eu quiser, como uma fração é uma divisão, eu perceber que dá um resultado exato, eu posso dividir sem problema nenhum. Então, eu posso trocar isso aqui, x sobre 2, igual a 400 dividido por 25, isso dá 16, ok? Portanto, multiplicando em cruz, professor, o que tem embaixo do 16? Quando não tem nada embaixo, eu considero que é 1. Denominador igual a 1. Então, agora eu multiplico em cruz, x vezes 1, que dá x, igual a 16 vezes 2, ou seja, x igual a 32. Isso quer dizer que eu vou demorar 32 horas para ler o livro de 400 páginas. Professor, está coerente? Está coerente. 2 horas eu leio 25, então 32 horas, ou seja, x igual a 32, eu leio aí 400 páginas, 16 vezes mais, ok? Vamos para o próximo? Para transportar certo volume de areia para uma construção foram necessários 30 caminhões. Então vamos lá, caminhões, 30, com 4 metros cúbicos. Atenção, galera, esse 4 metros cúbicos aqui é a capacidade do caminhão, tá bom?
Ou seja, a capacidade de volume em metros cúbicos, é quantos metros cúbicos aquele caminhão consegue carregar. Então, ó, eu posso usar 30 caminhões de 4 metros cúbicos. Se cada caminhão puder conter 5 metros cúbicos, quantos caminhões, ou seja, X, seriam necessários para fazer o mesmo serviço? Bem, se eu tiver mais caminhões, ou seja, se eu apontar a setinha para cima, o que vai acontecer com o volume dos caminhões? Ele pode ter volume menor, né, para carregar a mesma quantidade de areia. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, 30 sobre x é igual a 5 sobre 4. O pivô eu mantenho, lembrando que o pivô é a coluna que tem x, e a outra coluna eu inverto quando a grandeza é o quê? Inversamente proporcional. Agora eu multiplico em cruz, então vai ficar 5x igual a 4 vezes 30. X vai ser igual a 4 vezes 30, que é 120, dividido por 5. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Isso aqui dá 24, ou seja, eu vou precisar de 24 caminhões se eles tiverem mais capacidade. 24 caminhões de 5 metros cúbicos, ou seja, x igual a 24. Vamos para o próximo. Exercício número 9. A distância entre duas cidades é 800 quilômetros. Vamos colocar aqui, ó, a distância em metros, 400, não, metros não, em quilômetros, né? Então, distância é em quilômetros, e não é 400, professor, é 800. Vamos arrumar aqui. 800 quilômetros. Um trem com velocidade constante percorreu em 3 horas, ou seja, tempo em horas, os primeiros 120 quilômetros, ou seja, 120 quilômetros, 3 horas. De novo, informação tem que estar exatamente linkada com aquela que ela tem relação. 3 horas para percorrer 120 quilômetros. Quanto tempo levará para percorrer os quilômetros restantes? Atenção aqui, turminha. Ele quer os quilômetros restantes. Então, ele não quer saber 800 quilômetros quanto tempo, ele quer saber o que está faltando. E 800 menos 120 dá 680. Então, falta 680. Ele quer saber quanto tempo, ou seja, x. Ok? Então, os 680 vai estar relacionado ao x. Bem, a velocidade constante. Se eu aumentar aqui, ó, a minha distância, lembrando que a velocidade é constante. Se eu aumentar a minha distância, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai demorar mais tempo, ok? Na velocidade constante, então eu tenho grandezas diretamente proporcionais, ok? 120, então, sobre 680 é igual a 3 sobre x. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou ter que simplificar. É uma boa simplificar, professor? É uma boa porque diminui os números, né, para fazer conta. Então, por exemplo, eu vou dividir por 20. Aqui e aqui, ó. Dividir por 20. 120 dividido por 20 dá 6. 680 dividido por 20 dá 34. Dá até para simplificar mais se quiser. Percebam. Agora o número já ficou bem menor, né? Ok? Então já ficou bem mais tranquilo, ó. A gente vai ter que multiplicar 3 vezes 180. Agora, vamos multiplicar em cruz agora? Vamos lá. 6 vezes x vai dar 6x, igual a 3 vezes 34. Então, eu vou ter que 6x é igual a 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, e 1, 10. Então, x vai ser igual a 102, dividido por 6. 102 dividido por 6 dá 1 sobra 4, 7. 7 vezes 6, 42. X igual a 17, então. Professor, vai demorar 17 horas. Que viagem longa. 680 quilômetros, né? Parem para observar o seguinte. Claro que eu conseguiria fazer isso sem regra de 3, né? Eu ando 120 quilômetros em 3 horas. Então, um aluno bom da nossa escola aí, lá do 6º ano, ele consegue fazer isso aqui sem regra de 3. Ele fala assim, nossa, professor, se eu demoro 3 horas para 120 quilômetros, 1 hora eu ando 40 quilômetros. Então, turminha, demora 17 horas,
para andar 680 quilômetros. Por quê? Porque a velocidade está muito baixa, né? 40 quilômetros por hora é velocidade bem baixa, ok? Por isso que deu 17 horas. Deixa eu dar uma olhada no meu gabarito para confirmar. Exercício número 9, 17 horas, é isso mesmo. Vamos para a próxima. Uma árvore de 4,2 metros de altura projeta no solo, ó, 4,2 metros de altura. Vamos fazer direitinho. Vamos lá. Altura em metros, 4,2 metros. Uma sombra de 3,6. Sombra em metros também, de 3,6 metros. No mesmo instante, uma torre projeta uma sombra, uma torre que eu não sei a altura. Então, quanto que é? X aqui, ó. Altura X projeta uma sombra de 28,8. Vamos analisar se a grandeza é inversamente proporcional ou inversamente proporcional. Se eu aumentar a altura da torre, da árvore, de qualquer coisa, eu vou ter uma sombra maior, professor. Beleza. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. 4,2 sobre x igual a 3,6 sobre 28,8. Então, vai dar, multiplicando em cruz, detalhe. Da mesma maneira que a gente simplifica para o número ficar menor, se eu quiser aqui sumir com as vírgulas, eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo, porque eu estou tendo, assim, grandezas diretamente proporcionais, ok? E também posso fazer isso no primeiro membro se eu quiser, por quê? Porque eu tenho 4,2 aqui. Aí como vai ficar, professor? 10 vezes 4,2 dá 42. 10 vezes x dá 10x, mas eu não posso esquecer de multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, porque lembrando, aí eu tenho uma equação não, uma fração equivalente, ok? Dividido por 288, ó. Tirei um monte de vírgulas, sumi com as vírgulas, e agora se eu quiser simplificar, eu vou simplificar aqui, ó, só para diminuir um pouco os números. Aqui eu vou dividir por 4 e aqui por 4 nessa fração, e na outra fração, no primeiro membro, eu vou dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Como vai ficar então, professor? Agora vai ficar números bem menores. Olha só, gente, olha. Olha no que a gente vai transformar isso. 42 dividido por 2 dá 21. 10x dividido por 2 dá 5x. É igual a 36 dividido por 4, que é 9. E 288 dividido por 4, que dá 72. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Professor, eu poderia fazer sem simplificar? Não tem problema algum. Inclusive, você poderia fazer com os números originais, né? Com vírgula. 4,2 vezes 28,8, 3,6 vezes x. Não há problema algum. Vai dar o mesmo resultado se você fizer corretamente, tá bom? Vamos multiplicar em cruz agora aqui. 5x vezes 9 vai dar 9 vezes 5, 45x, é igual a 21 vezes 72. Então, eu tenho que o x vai ser 21 vezes 72, 1 vezes 7, 2 dá 7, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Somando isso daqui dá 1512. Professor, 1512 dividido por 45, porque 45 está multiplicando, é mesmo. 1512 dividido por 45. Será que isso está certo? Vamos dividir aqui para a gente ver. 151 por 45 dá 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. Detalhe, se a gente não tivesse simplificado, os números seriam maiores. De novo, retomando. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Subtraindo aqui, vai dar 6. 162 agora, que dá também, dá 3 vezes, dá 135 também. E aí subtrai, aqui dá 7, e aqui dá 2, 27. Colocando um zero, zero do além, eu coloco vírgula também. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu gabarito, exercício número 10. É mais ou menos isso mesmo. Bem, 270 dividido por 45 vai dar 6, né? 6 vezes 5, 30, vão 3. 4 vezes 6, 24, 27. E aqui eu vou ter resto zero.
Então, é 33,6, professor. 33,6 metros é a resposta, então, da minha questão número 10, ok? Vamos para a próxima, questão número 11. Um muro terá 40 metros de comprimento. Então, já vamos colocar aqui, ó. Muro, 40, opa, um muro em metros, 40 metros. Em 3 dias foram construídos 12 metros do muro. Então, dias, em 3 dias foram construídos 12. Lembrando, cuidado para não esquecer de colocar informação junto com o dado importante aí, correlacionado, tá bom? Supondo que o trabalho continue a ser feito no mesmo ritmo, em quantos dias o restante do muro será construído? Se tem 12 metros, quantos metros falta para terminar? Ou seja, terminar o muro? Falta exatamente 18, professor. Não, 28. 28 metros, ok? Então, agora vamos analisar as grandezas. Se eu aumentar o número de dias com o mesmo grupo de trabalho, né? Olha lá, com o trabalho sendo feito no mesmo ritmo, eu vou conseguir construir um muro maior. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. 12 por 28 igual a 3 sobre x. Professor, vamos simplificar por 4 a primeira fração? Vamos. 12 por 4 dá 3. 28 por 4 dá 7. Isso é igual a 3 sobre x. De novo, turminha, isso aqui é uma fração equivalente, tá? Eles aprenderam lá no quarto ano, quinto ano, fração equivalente, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora eu multiplico em cruz, né? Aí vai dar 3x igual a 3 vezes 7. X é igual a 3 vezes 7 dividido por 3. Eu, de propósito, não multipliquei para poder cancelar. Olha aqui, ó. 3 dividido por 3 eu posso cancelar. Então, x igual a 7. Isso quer dizer que para eu construir 28 metros de muro, em quantos dias o restante do muro vai ser construído? Em 7 dias, ok? Professor, faz sentido? Pensa assim, ó. 3 dias eles construíram 12 metros. 6 dias vai construir o dobro disso, tá certo ou não? Vai construir 24 metros, ok? Então, 7 dias a gente constrói mais 28 metros, exercício número 11, ok? Vamos para o próximo. Uma placa de alumínio de 8 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Imagina que aqui é 8, que aqui é 6. Tem a massa de 50 quilogramas, ou seja, isso aqui tem 50 quilogramas. Quanto pesará uma placa desse mesmo alumínio de forma quadrada? Bem, quem gosta de física sabe que peso é uma unidade de newtons, né? Aqui o certo seria o autor ter colocado massa, né? Massa que é medida em quilogramas e não peso, tá bom? Então, quanto pesará, qual é a massa de uma placa de mesmo alumínio de forma quadrada e a massa é em quilogramas? Bem, se a forma é quadrada, professor, a área vai ser 10 vezes 10, não é? Sim, a área vai ser 10 vezes 10. Por quê, turminha? Aqui eu tenho que falar da área. Perceba o seguinte, ó, ele fala de uma placa de 8 por 6. Então, ele fala de uma placa de área 6 vezes 8, que é a área do retângulo, 48 centímetros quadrados. Então, uma placa de área 48 centímetros quadrados tem a massa de 50 quilogramas. Aí, quando ele fala de uma forma quadrada de 10 centímetros de lado, eu vou ter 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Então, como é que eu monto isso? Ó, a placa em centímetros quadrados, de 48 centímetros quadrados, eu tenho uma massa em quilogramas de 50. Agora, então, 100 centímetros quadrados, eu vou ter qual massa? É isso que ele quer saber. Então, vamos pensar, se a minha placa tiver mais área, eu vou ter uma massa maior. Professor, grandezas diretamente proporcionais, perfeito. Então, eu vou fazer 48 dividido por 100 é igual a 50 por x.
Professor, se eu inverter as colunas, colocar o 50 por x na primeira, não tem problema. Dá na mesma, né, gente? Ó, 50 por x. A hora que eu multiplicar em cruz, vai dar na mesma, ó. Então, vamos lá. Vai fazer como então? 48 vezes x dá 48x. Isso é igual a 50 vezes 100. 50 vezes 100 é 5.000. E o 48 que está multiplicando x passa dividindo. Então, é 5.000 dividido por 48. Vamos fazer a continha, então. 5.000 dividido por 48 vai dar 1, sobra 2. Abaixo o zero. 20 dá para dividir por 48? Não. Então, coloco o zero aqui. Abaixo o zero novamente. 200 dá para dividir? Dá 4. 4 vezes 8 dá 32. Vão 3. 4 vezes 4, 16. E 3, 19. Quanto sobra? Sobra 8, professor. Coloca o zero do além, vírgula também. Então, dá 1 vezes 48, que vai sobrar, vai dar 48, vai sobrar 32, ok? Coloco o zero aqui, deve dar aproximadamente, talvez 6 ou 7. O importante é que eu posso aproximar esse número para aproximadamente 104,2 quilogramas, ok? Então, se eu mais do que dobrar a minha área, a minha placa, eu vou ter mais, um pouquinho mais que o dobro da minha massa da placa anterior, 104,4 gramas. Exercício número 12. É isso mesmo, 104,2 quilogramas. Vamos para a próxima questão. Um terreno retangular tem 12 metros de comprimento e 15 metros de largura. Turminha, esse exercício não precisa de regra de 3. Vamos lá, ó. Vamos imaginar um retângulo. Deixa eu só consertar aqui a ferramenta, que não sei porque não está funcionando. Deixa eu ver se ela funciona agora. Eu dei uma resetada nela. Agora sim. Funcionou. Então, um terreno retangular tem 12 metros de comprimento. Eu já vou copiar isso daqui aqui do lado, porque eu vou precisar de outro. 12 metros de comprimento e 15 de largura, ou seja, 12 aqui e 15 metros aqui. Se diminuirmos 2 centímetros o comprimento, ou seja, de 12, se eu diminuir para 10, vou diminuir um pouquinho aqui para 10. Aí ele pergunta, quanto que tem que ser a minha largura? Ou seja, a minha largura vai aumentar não sei quanto. Ele está perguntando quanto tem que ser para que a área permaneça a mesma. Ora, você, aluno, você que gosta de matemática, você sabe muito bem que a área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Ou seja, quanto que é a área aqui, então, no primeiro retângulo? 15 vezes 12. Vamos fazer a continha. 2 vezes 15 dá 30, 1 vezes 15 dá 15. Então, 0,81. A área, então, do primeiro retângulo é 180 metros quadrados. Então, qual que é a área do segundo, professor? É 10 vezes x. Então, 10 vezes x dá 10x. E 10x, opa, quando a ferramenta começa a funcionar, ela transforma em figura geométrica aquilo que a gente não quer. Então, deixa eu continuar aqui, ó. Então, ó, a área do segundo retângulo é quanto? É 10 vezes x. Se tem que ser a mesma área, isso é igual a 180. Então, o 10 que está multiplicando vai passar dividindo. 180 dividido por 10, que é igual a 10 metros. 10 metros? Não. 18 metros, professor. Que 10 metros? 18 metros. 180 dividido por 10 dá 18 metros. Logo, eu vou ter que aumentar a largura. Quantos metros devemos aumentar a largura? Ó, o x é 18. A largura era quanto? Professor, era 15. Então, se agora vai ter que ser 18, de quantos metros vai aumentar a largura? Continha de menos, né, gente? 18 menos 15, 3 metros vai ter que aumentar a largura. 3 metros é a resposta desse exercício. Exercício número 13, ok? Resposta 3 metros. Vamos para o próximo exercício. A roda de uma bicicleta de 2,4 metros de circunferência, ele quis dizer o quê, gente? Ele quis dizer que o comprimento da circunferência é igual a 2,4 metros. Isso quer dizer o quê? Cada volta que a bicicleta dá,
Cada giro que essa roda completa, a pessoa que está em cima dela está andando 2,4 metros, tá bom? Dá 3.000 voltas, ou seja, quantidade de voltas 3.000. Professor, se dá uma volta é 2,4 metros. É isso mesmo. Se dá 10 voltas, são 24 metros. Se dá 1.000 voltas, são 240 metros. Desculpa, 10 metros, 24 metros. 100 metros, 240 metros. 1.000 voltas dá 2.400 metros, ok? Então, agora está falando aqui que dá 3.000 voltas em 15 minutos. Então, o tempo em minutos. 3.000 voltas em 15 minutos. Qual é a distância? Ou seja, eu vou ter que calcular quantas voltas que ele dá primeiro para depois calcular a distância. Vocês devem ter notado que a distância é igual ao número de voltas vezes o comprimento da circunferência, vezes o comprimento da circunferência. Ok? Então, quantas voltas eu vou calcular para percorrer 1 hora e 10 minutos? Turminha, atenção aqui. 1 hora e 10 minutos é quantos minutos? Professor, 1 hora, 60 minutos. Mais 10 minutos, logo, 1 hora e 10 minutos totalizam 70 minutos. Muito bem. Então, eu quero saber quantas voltas a pessoa vai conseguir dar nessa bicicleta em 70 minutos. Pergunta: quando aumenta o número de voltas, o que acontece com o tempo? Aí a gente tem que partir que é a mesma velocidade, né, gente? E se ele dá 3.000 voltas em 15 minutos, ele vai manter essa velocidade. Então, se aumenta o número de voltas, aumenta o tempo também. Ou seja, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, 3.000 dividido por x é igual a 15 sobre 70. Turminha, aqui vou explicar mais uma dica importantíssima para vocês. O 30 e o 15, eu posso simplificar esses dois como se estivesse numa fração numerador e denominador. Por quê? Porque eles estão. Olha aqui, ó. Quando eu multiplico 3.000 por 70 e 15 por x, eles estão, o 3.000 e o 15 ficarão em lados opostos. Então, eu posso aqui dividir, se eu quiser, por 15. Por 15. Está muito na cara que vai diminuir bastante o número, né? Então, 3.000 dividido por 15, quanto que dá isso? Isso dá, professor, dá 200, porque 2 vezes 15 dá 3.000. É isso mesmo. 200 vezes 15 dá 3.000. Então, 200 dividido por x é igual a 15 dividido por 15, que dá 1, sobre 70. Portanto, o x é quanto? X vai ser igual a 70 vezes 200. 2 vezes 7, 14, mais 3 zeros, 1, 2, 3. Ou seja, eu dei aqui, então, exercício número 14, eu dei exatamente 14.000 voltas. Professor, o que que eu faço com esse 14.000? Eu multiplico por 2,4, não é? Está aqui, ó, número de voltas, eu tenho que multiplicar pelo comprimento da circunferência. Então, 14.000 vezes 2,4, 4 vezes 4, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, 9, mais 24. 6, 13, vai 1, 3. Abaixo os 3 zeros, uma casa depois da vírgula. Então, 33.600, professor. Será que é isso? 33.600, 2,4 vezes 14.000. Deixa eu conferir aqui, gente. 14.000 vezes 2,4 dá 1.400 vezes 24. Está coerente, né? 33.600, então, é a distância que poderá percorrer em 1 hora e 10 minutos ou 70 minutos. Então, está aqui a resposta: 33.600 metros. Isso é equivalente então, a quantas voltas? Isso é equivalente a 14.000 voltas. Ok? Exercício número 15. Vamos para o próximo. Um navio parte para uma viagem em alto mar, levando a bordo reservas suficientes para alimentar 12 tripulantes.
Tripulantes são as pessoas que estão no navio, ok? Então, 12 tripulantes. Tem alimentação para quantos dias, professor? Tem alimentação para 30 dias. Só que eles descobriram que tem 3 passageiros clandestinos e esses 3 vão ter que se alimentar também, né? Então, na verdade, não são 12 tripulantes, são 15 passageiros lá ao todo. 15 passageiros no navio. E aí, quanto tempo vai durar essa comida? Vocês concordam comigo que aumentou o número de tripulantes, a comida vai acabar mais rápida? Ou seja, a quantidade de dias que vai durar a comida vai ser menor? Então, eu tenho uma grandeza aqui inversamente proporcional. Mantenho a fração do pivô e inverto a segunda fração, que é 15 sobre 12. Professor, posso simplificar 15 sobre 12 por 3? Claro que pode. Ou melhor, eu nem vou fazer isso, eu vou fazer melhor que isso, hein? Eu vou usar a mesma estratégia que eu acabei de usar no exercício anterior. Vou simplificar 30 por 15, 15 por 15. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Logo, multiplicando em cruz, ó, eu tenho 2 sobre x agora, igual a 1 sobre 12. Multiplicando em cruz, eu tenho x vezes 1 igual a 2 vezes 12. Então, x vezes 1 é igual a 2 vezes 12. X vezes 1 dá x mesmo. X é igual a 24, ou seja, vai durar 24 dias. A comida vai acabar mais rápido. Eles precisam terminar a viagem mais rápido, né? Para não poder passar fome. Ok? 24 é a resposta. Exercício número 15. Vamos para o 16. Um relógio atrasa 1 minuto e 20 segundos. Turminha, vamos passar já isso daqui para segundo. Ou melhor, tudo para segundo. 1 minuto e 20 segundos são quantos segundos? 1 minuto e 20 segundos são 60 segundos mais 20 segundos, professor. Isso dá 80 segundos, é verdade. Então, eu tenho tempo de atraso em segundos, 80 segundos de atraso a cada 12 horas. 80 segundos a cada 12 horas. Depois de quanto tempo, ou seja, x, o seu atraso será de 40 minutos? Se eu coloquei em cima em segundos, eu vou ter que colocar embaixo em segundos também. 40 minutos é igual a 40 vezes 60 segundos. 4 vezes 6 dá 24, 2.400 segundos. Professor, se eu aumentar o número de horas de trabalho, o atraso vai aumentar? Sim. Tenho aqui um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, 12 sobre x é igual a 80 dividido por 2.400. Vou cortar já esse zero com esse zero. Vou simplificar essa fração agora, dividindo por 8 em cima. Professor, não gosto dessa parte de simplificar. Posso fazer sem simplificar? Claro que pode. Pode sim. O importante é estar coerente e tem que dar o mesmo resultado no final. 8 dividido por 8 dá 1. 24 de 240 dividido por 8 dá 30, porque 3 vezes 8 é 24. Multiplico em cruz agora. X vezes 1 é igual a 12 vezes 30. Então, x é igual a 30 vezes 12. E 30 vezes 12 é 360. Ou seja, o relógio vai trabalhar 360 horas para atrasar 40 minutos, ok? Então, a resposta é 360 horas. Um automóvel demorou 4 horas e meia. Olha só, turminha. Pensem que 4 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 4,5 horas, ok? Por quê, professor? Porque 30 minutos é meia hora. É errado você pensar que 4 horas e 50 minutos é igual a 4,5 horas. Isso está errado, tá? Isso é errado. Cuidado com isso, tá bom? Bem, professor, pode passar tudo para minutos? Pode, mas nesse caso aqui, eu preferi deixar em horas mesmo. Então, 4 horas e meia vão ser 4,5 horas. Então, ele demora esse tempo. Então, ó, tempo em horas 4,5 para percorrer a distância entre duas cidades. Ele não fala que distância que é, né? Vou imaginar aqui, ó, quando ele não fala, a gente vou chamar de D, por exemplo. Não sei se eu vou precisar dessa informação.
com uma certa velocidade. De quanto deverá aumentar a sua velocidade, ou seja, eu vou ter a coluna velocidade também. Qual é a velocidade que fez no primeiro trajeto, professor? O autor não fala. Então, a gente vai chamar de V1, tá bom? De quanto deverá aumentar a sua velocidade, ou seja, vai ter um V1 e um V2, a velocidade 1 e a velocidade 2. Então, ele quer saber quanto que vai ser o V2 em relação ao V1 para fazer o mesmo percurso em 3,4 horas a menos. Quanto que é 3,4 de hora? Ó, 3 quartos de hora, como é que eu faço isso? Eu copio 3 quartos, eu troco a preposição de pela multiplicação, e uma hora tem quantos minutos? Professor, uma hora são 60 minutos. Eu posso, professor, você vai ter que fazer tudo em horas, porque está lá embaixo em horas, é verdade. Vamos fazer tudo em horas. Esqueço essa ideia dos minutos. Ó, mas ele quer 3 quartos de hora a menos. Quanto que é 3 quartos de hora a menos? É 0,75, né? 3 quartos é 0,75 de horas a menos. A menos. Professor, então é uma hora a menos? Não, é 3 quartos de hora a menos, que é menos do que isso. É 0,75 de hora a menos. Então, vamos lá. Se ele fez o primeiro trajeto em 4,5 horas, quanto que dá isso com menos 0,75? Professor, só fazer a conta. Então, menos 0,75. Turminha, perceba que esse exercício é o mais difícil, é o mais desafiador, é o que você tem que pensar mais, tá bom? Aqui dá 5, vai 1, né? Aí vai ser 8 para 15, 7, vai 1. 3 horas e 75, 3,75 horas, então. Então, 3,75 horas, 0,75 a menos, para percorrer a mesma distância, tá, gente? A distância não mudou. Então, professor, mas agora tem 3 colunas. Esqueçam essa coluna do meio. Ela não precisa ser utilizada. Por quê? Porque não mudou a grandeza. Eu só vou analisar tempo e velocidade. Tá bom, professor? Se eu aumentar a velocidade, o meu tempo vai diminuir, não vai? Vai. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, eu copio a minha coluna pivô normalmente, ou seja, V1 sobre V2 é igual a, e inverto a segunda fração, 3,75, dividido por 4,50. Vou colocar assim já. Por quê, professor? Posso multiplicar por 100 ou posso cortar a vírgula, tanto faz, né? Multiplicar por 100 em cima e embaixo é equivalente a cortar a vírgula, 375 sobre 450. Professor, pode simplificar? Pode. Pode, mas eu não vou simplificar isso, não. Vou deixar assim mesmo, para a gente fazer uma conta um pouco mais difícil mesmo. Então, vamos ficar. V1 sobre V2 é igual a 375 sobre 450. Professor, só multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz, então. Ó. Então, como é que deu aqui? Ah, detalhe, olha a pergunta. Quanto deverá aumentar a sua velocidade? Eu quero saber quanto que é V2 agora, né? Em relação a V1. Então, eu vou deixar o V2 já no primeiro membro. 375 V2 é igual a 450 V1, ok? O 375 vai passar dividindo. Então, V2 é 450 dividido por 375. Isso multiplicado por V1. Vamos fazer a continha, então. 450 dividido por 375. Isso vai dar 1. 1 vezes 375 dá 375. Subtraindo tudo isso dá 5, 7, 75. Coloco um zero do além, coloco vírgula também. Aí 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, 15, vai 1. 2 vezes 3, 6, 7. Subtraindo, eu tenho o resto zero, ou seja, V2 é igual a 1,2 V1. Vamos voltar na pergunta, gente? De quanto deverá aumentar sua velocidade para fazer o mesmo percurso em 3 quartos horas a menos?
Bem, se você que não, que não captou a mensagem do que vou falar daqui a pouco, quiser responder, professor, é só multiplicar o V1 por 1,2? Pode ser. Eu aceitaria essa resposta de um aluno do sétimo ano. Mas, se você lembrou e gosta de porcentagem, você está lembrado que multiplicar um número por 1,2 é o quê? É somar o primeiro número em quantos? Em 20%. Lembra? Se eu tenho 100% de um número, se eu somo com 20%, olha só, 100% é 100 dividido por 100, mais do 20%, 20 dividido por 100. Professor, 100% dá 1, é verdade? 20% dá 0,2, é verdade? E a soma disso dá o quê? Dá o quê? Dá exatamente esse 1,2 aqui. Então, eu posso responder essa pergunta mostrando com uma resposta de excelência. Como? O que eu tenho que fazer com a velocidade? Eu tenho que aumentar a velocidade em 20%. Olha só, acabamos finalizando com uma reflexão sobre porcentagem. Aumentar a velocidade em 20%, que é o equivalente a multiplicar por 1,2, ok? Multiplicar por 1,2. Tudo bem, turminha? Espero que tenham gostado da aula. Se o vídeo fez sentido para você, foi significativo, não esqueçam de curtir a publicação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço. Tchau para vocês.